Bom, pessoas, continuando aqui a nossa descrição da dinâmica de corpos rígidos, eu disse para vocês que a gente precisa, então, de 6 graus de liberdade para descrever o movimento de um corpo rígido, né? E aí, desses 6 graus de liberdade, 3 deles eram destinados para a gente descrever a posição de um ponto fixo, né, nesse corpo rígido. E aí a rotação em relação a esse corpo rígido me dava, então, através da lógica de uma transformação ortogonal, que foi o que a gente discutiu nos últimos vídeos. Então a rotação em torno desse ponto fixo, ela me dava os outros 3 graus de liberdade. Então, eu preciso de 6 coordenadas generalizadas. Eu posso tomar as coordenadas do ponto rígido como 3 dessas coordenadas e preciso de mais 3 que definem a rotação. E aí eu posso ter várias. Como padrão, a gente acaba usando o que a gente chama de ângulos de Euler, né? Porque na verdade eu vou precisar aí de 3 ângulos, né, de rotação, tá? Então, para mecânica clássica a gente acaba usando como essas coordenadas generalizadas esses ângulos de Euler, beleza? Então, a gente vai falar um pouco disso e também estender esse tratamento, como a gente está trabalhando com no referencial de um corpo que se mexe, a gente vai trabalhar com referenciais que são não inerciais, e a gente vai mostrar um pouco isso também, tá? Então, para a descrição lagrangiana, como eu disse, a gente precisa dessas coordenadas generalizadas, que são convenientes. E a gente não pode levar em consideração que são aqueles 9 cossenos diretores, mesmo porque aqueles cossenos diretores, eles são vinculados entre si, né? A gente escreveu que a gente tem aí que esses cossenos eles respeitam a essa relação, que é a relação de ortogonalidade, né? Que dá origem, então, às matrizes ou transformações ortogonais, né? Então, isso significa que eu tenho apenas, de todos os 9 cossenos diretores, eu tenho apenas 3 desses cossenos que são independentes, tá? Então, tem 3 independentes. Então, eu tenho 3 ângulos que eu posso definir que descrevem o movimento em relação a esse ponto rígido. E aí a gente pode parametrizar essa matriz de rotação em termos dessas 3 coordenadas, né? Uma vez que os vínculos, que são vínculos desse tipo aqui, eles restringem os graus de liberdade. E essas coordenadas são exatamente, essas 3 coordenadas independentes são exatamente os ângulos de Euler. Então imagina que eu tenho uma transformação que vai sair de um sistema sigma para um sistema sigma', tá? Mantendo aí a origem no corpo rígido, tá? Um ponto fixo ali no corpo rígido. Então, esses ângulos de Euler, eles seguem uma sequência, certo? Que a gente faz, que é a seguinte. Eu faço o seguinte. Eu tenho a minha descrição em termos das coordenadas, x, y, z, certo? Coordenada sem linha. Eu aplico uma transformação que eu vou chamar de d, tá? E a gente já viu, né, que eu posso aplicar transformações que são sucessivas, só respeitando a ordem, né, porque as matrizes não comutam. Então a gente vai aplicar 3 rotações que são sucessivas e que a partir delas a gente consegue respeitar o teorema de Euler, que qualquer rotação de um corpo com relação a um ponto pode ser descrita como uma rotação com relação a um eixo que passa por esse corpo, certo? Então, a gente vai ter que essa rotação mais geral que eu posso ter pode ser descrita em termos de 3 rotações independentes entre si. A primeira delas é essa rotação, que ela faz o seguinte, ela converte, na verdade, esse sistema aí x, y e z, né, as posições, em 3 novas posições, xi,
eta e zeta, tá? Aqui. Então, eu tenho essas três novas posições. O que, que isso significa? O que, que eu fiz? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, olha. O Z, vou colocar aqui em cima, ele fica inalterado. Então, eu faço uma rotação em torno do eixo Z. Então, significa que esse zeta aqui é o próprio Z, certo? Então, eu rodo em torno do eixo Z. Eu tenho que o eta e o ki, esse xi, na verdade, não ki, eles são as novas coordenadas aí do x1 e x2, certo? Essa matriz D, ela então vai ser uma rotação em torno de Z, e a gente já viu que uma rotação de um ângulo φ aí em torno de Z pode ser descrita então como essa matriz ortogonal aqui, tá? Opa, desculpa, aqui é menos seno φ, cosseno de φ 0, 0, 0 e 1, certo? Então, o que eu fiz? Eu mantive o Z inalterado, tanto que se eu aplicar essa matriz num vetor x, y, z, eu vou ter 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 1 vezes z. Então, ou seja, essa aqui é uma matriz que não muda a direção z. Depois que eu fiz essa primeira rotação, né, que é em torno aí do ângulo z, do eixo z com um ângulo φ, né, o que eu fiz aí? Basicamente, uma rotação em torno do eixo z aqui, tá? A gente passa para a segunda rotação, 2, que é o segundo ângulo de Euler aí, que é o ângulo θ. Então, eu tenho uma rotação em torno do xi aqui, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou ter xi, eta e zeta, certo? Eu aplico uma transformação linear aí, ortogonal, desculpa, C. Isso me leva a coordenadas xi', eta' e zeta', tá? O que essa transformação aqui faz? Ela mantém, então, como a rotação é em torno do eixo do novo x, né? Tá vendo? Esse aqui seria o novo x. Então, ela mantém ele inalterado. Eu faço uma rotação de θ em relação... Vou até pôr embaixo aqui, ó. A rotação de θ. E aqui em cima é uma rotação de φ, tá? Então, ela mantém esse cara aqui inalterado. Então, eu tenho um novo grupo de coordenadas aqui, né? Então, como eu rodei em torno do... Esse aqui é o... Difícil fazer isso para mim. Esse aqui é o xi, esse aqui era o eta, e esse aqui é o zeta, né? Então, a nova rotação, ela acontece em torno desse cara aqui. Esse novo eixo, ele é chamado, né, de linha nodal. Então, vocês ouvirem por aí, é justamente a rotação em torno desse cara que está aqui. Essa rotação, então, ela altera o eta e o zeta, tá vendo? Eles vão ser rotacionados aqui nesse plano, certo? E aí eu tenho que essa matriz de rotação, ela é bastante similar à matriz de rotação D. A única diferença é que eu mantenho aí a primeira coordenada inalterada, certo? E aí eu tenho uma rotação de um ângulo θ. Então isso aqui é cosseno θ, seno θ, 0 menos seno θ, cosseno de θ. Tá? Então essa é a nova rotação que eu tenho. E aí,
Por fim, não sei se vai caber aqui, mas eu queria colocar tudo junto. Por fim, eu tenho uma terceira, né, que é a terceira rotação independente aí, que ela vai realmente me levar, ó, o cachorro mais uma vez participando. Só um minuto. Isso que é ruim não gravar em casa. Então eu vou ter uma terceira rotação que ela vai me sair desse sistema linha aí, zeta intermediário, né, zeta linha, xlinha, eta linha e zeta linha, e vai me levar para o sistema sigma linha, que então é representado aí por x linha, y linha e z linha, tá? Essa rotação aqui eu vou chamar ela de B, né, para seguir essa ordem aqui, e é uma rotação de um certo ângulo aí, psi, tá? Essa rotação ela é feita em torno desse novo zeta linha. Então eu tenho aí que o zeta linha permanece inalterado. Vou tentar fazer mais bonitinho aqui. O zeta linha permanece inalterado e ele me leva ao z', tá? Então, se eu fosse desenhar, o que eu teria? Eu teria aqui o psi linha, né, que ele vai estar, desculpa, eu estou nesse psi que está aqui, psi linha, né, que ele já rodou. Como eu tinha feito uma rotação em torno dele, então, por exemplo, o zeta vai estar aqui, ó, tá? Zeta, e agora quem está aqui é o eta linha. E a nova rotação, ela acontece aí em torno desse cara. E aí, ela é uma rotação que parece com essa aqui também, porque ela pega a terceira coordenada, tá? Então, essa rotação B, desse cara aqui, ela vai ser do tipo, então, cosseno de psi, seno de psi, 0, menos seno de psi, cosseno de psi, 0, 0, 0 e 1, tá? Então eu tenho essas três rotações consecutivas, e com essas três rotações eu consigo descrever qualquer rotação em torno do ponto de referência aí. E aí, no final, a transformação, né, porque a gente estava falando aqui de quem são esses ângulos de Euler, e essas transformações que são consecutivas, a rotação total será justamente A igual a B, C e D nessa ordem, tá? O que eu tenho então? Então, um vetor G aí, linha, ele vai ser A vezes o vetor G, certo? Então eu completo aí a rotação. Essa matriz A, ela é dada, então, pelo produto dessas três matrizes. Eu deixo para vocês verificarem aí que essa matriz A, ela é gigantesca. Vou escrever ela aqui para vocês. Ela vai ser cosseno psi, desculpa, cosseno φ menos cosseno θ seno φ seno psi. O segundo termo aqui é cosseno psi seno φ mais cosseno θ cosseno φ seno psi, e o último termo é seno psi seno θ. Deixa eu arrumar esses últimos termos aqui somente. Então é seno psi seno θ, tá? A segunda linha aqui eu tenho um menos, vou separar, menos seno psi cosseno φ menos cosseno θ
seno φ cosseno psi menos seno psi seno θ, porque seno psi seno φ mais cosseno θ cosseno φ cosseno psi, que é cosseno psi seno θ, e aí a última linha vai ser seno θ seno φ menos seno θ cosseno φ e cosseno θ. Tá? Então essa é a rotação como um todo. E ela deve ser ortogonal, porque tanto D quanto C quanto B são ortogonais. Isso significa então que A transposto tem que ser igual a menos 1. E aí eu deixo para que vocês demonstrem isso, certo? Tá? Ou seja, demonstrem que essa matriz ela realmente é ortogonal. E aí, por definição, do jeito que esses ângulos foram criados, o que eu tenho é que o ângulo φ ele varia aí de 0 a 2π. O ângulo θ varia de 0 até π, certo? E o ângulo psi ele varia aí de 0 até 2π também. Tá? Então essas são as três coordenadas que eu preciso. Φ, θ e psi, e o quanto elas variam, beleza? Então com isso a gente consegue, como eu disse para vocês, com esses ângulos, né, descrever qualquer transformação. Notem que é interessante notar que, por exemplo, esse primeiro termo que está aqui seria o cosseno. Vamos por assim, vou pôr um outro θ aqui, alfa, tá? Como se esse cosseno do ângulo diretor, alfa 1,1. Tá vendo como o alfa 1 ele vai ser escrito com uma combinação linear desses três, com a combinação desses três ângulos, tá? Assim como aqui eu teria esse cara aqui, esse índice, como sendo cosseno de alfa 1,2, certo? Então, por mais que eu possa ter 9, né? Alfa 1,1, alfa 1,2, alfa 1,3, alfa 2,1, alfa 2,2, alfa 2,3 e assim sucessivamente, eles não são independentes entre si, mas eles podem ser descritos em termos de três ângulos que são independentes entre si, que são esses ângulos θ, φ e psi, tá? Bom, beleza? Então, andando um pouco, a gente pode agora olhar justamente como a gente está analisando um referencial que ele é não inercial. Então, vamos supor o seguinte, mais uma vez, que eu tenho aí o sistema sigma e o sistema sigma linha, né? Então eu vou fazer uma transformação que leve do sistema sigma, que esse cara, eu vou dizer que ele é inercial. O que é isso? Ele anda, né? Ele se movimenta com velocidade constante. E esse sistema sigma linha, ele é não inercial, tá? E aí a gente pode pensar que esse cara aqui é um cara que se move, então, com uma velocidade angular, ômega, tá? Beleza? Então, ou seja, ele está girando. Por isso que ele é não inercial, porque se ele está girando, então ele vai ter aí uma aceleração. De tudo isso aqui, ó, a gente tem que eu posso definir um vetor R, que é a posição de uma partícula de massa m sujeita às forças resultantes sobre essa partícula, certo? E eu quero descrever ela em cada um dos sistemas, né? No sistema sigma, isso é a segunda lei de Newton, né? M, D2R, dt2, vou indicar aqui que é no sistema sigma igual a força, tá? Então, segunda lei. Agora, a gente precisa
determinar a taxa de variação de um vetor quando a gente sai de um sistema inercial e vai para um sistema que está girando, tá? Então vamos pensar aí que a gente vai analisar isso num instante de tempo dt, certo? O que acontece com o vetor quando eu meço essa variação do vetor em relação a esse instante de tempo dt? Posso pensar o seguinte: o dr do sistema inercial, vou chamar aqui de in, ele pode ser escrito como a variação do dr do sistema no referencial do corpo, tá? Então, ni aqui, de não inercial. Então, ou seja, por que eu posso fazer isso? Porque lembra que o módulo, quando eu saio de um sistema para outro, ele não muda, tá? Então, o que vai mudar é o quanto, se esse cara varia, então ele também tem que variar ali no corpo. Só que no corpo tem um outro problema, porque além disso, esse dr ele pode variar dado a rotação. Então eu vou ter aí um dr de rotação, certo? Então, lembra que quando a gente fazia o vetor em coordenadas polares, eu tinha que o dr chapéu dt era diferente de zero, ou seja, ele era a variação no... era polares, né? Então, θ, isso aqui era um θ ponto na direção θ. Então, tá aqui. Então, o dr, ele também varia, porque no novo sistema, eu tenho que levar em consideração essa variação de direção à rotação, tá? E a diferença entre o sistema que está inercial e do sistema que está em rotação, ou seja, no referencial do corpo aqui, é que esse justamente o corpo está rodando, certo? Eu vou colocar aqui explicitamente para vocês, não vou demonstrar, mas é possível, né, pensando que essa é uma rotação que tem uma dada variação, certo? Então eu tenho aqui, ó, que esse ômega pode ser escrito como a variação de um certo ângulo de ômega aqui, dt, tá? Ômega maiúsculo. Esse dr de rotação, a gente pode mostrar isso, não vou deixar, se vocês quiserem vocês mostrem, mas a gente pode mostrar que isso aqui é dado pela variação desse ângulo, produto vetorial, com o próprio vetor R, certo? Então, geometricamente, a gente pode analisar essa rotação e chegar a essa constatação aqui. Isso aqui é bastante útil, a gente acaba até usando bastante isso, certo? Não é complicado não, depois vocês dêem uma olhada como que faz isso, tá? E aí, se eu olhar então a taxa de variação de tudo isso no tempo, então eu recupero aí algumas variações, né, dr dt inercial, ele vai ser igual a um... Opa, deixa eu só fazer um negócio aqui. Parece que o dt que está elevado à inicial, tá? Inercial, desculpa, não inicial. Inercial. Ele vai ser, então, o dr dt no referencial do corpo, tá? Que eu chamei de ni, mais esse produto escalar, que é d ômega dt, d ômega não é maiúsculo, dt, que é a velocidade angular, tá? Vetor R. Então, ou seja, notem que o fato de eu sair de um referencial inercial para um referencial que está em rotação, eu ganho um termo que é proporcional ao produto vetorial do ângulo de rotação. Então, assim, se eu fosse desenhar, o que eu teria? Eu teria o seguinte: vamos supor que esse seja o referencial no corpo, em relação ao ponto de referência, e o ômega o sistema esteja rodando assim, ó, em torno do eixo Z. Significa que o ômega está para cima aqui, ó, tá? O vetor ômega, certo? Pensa aí na regra da mão direita. Se eu ponho o polegar aí
apontando para cima, então os dedos apontam para onde é a velocidade angular, certo? Que é essa que está aqui. Então esse aqui é a velocidade que tem esse módulo e esse aqui é o vetor ômega, tá? Então é a taxa de variação desse ângulo que ele faz aí, é como se tivesse essa variação. Agora, se o vetor R tiver perpendicular aqui ao plano XY, né, se o R estiver nessa direção, então não acontece nada, tá? Porque o cara está rodando e eu vou estar rodando em torno do próprio eixo. Agora, se o R estiver, por exemplo, apontando numa outra direção que tenha componentes na direção Y e Z, Y e X, por exemplo, se esse for o R, ele vai ter uma variação nessa direção, que é a direção perpendicular, tá vendo? Eu vou ter um dr dado pela rotação. É isso que quer dizer, certo? Então o R pode variar aqui, ó, né? Então eu teria aqui um... Deixa eu mudar de cor, vou fazer de novo, tá? Pra ver se fica mais claro. Eu teria aqui um dr dado pela rotação e poderia ter o dr, associado à variação do R mesmo, certo? Que é esse cara que está aqui. Então, o dr, que eu chamei dr em... Tá vendo que o fato dele rodar leva a essas duas possíveis variações, tá? Então, em resumo, o que eu tenho é que a velocidade, né? Então, se isso aqui é a variação, então a velocidade num referencial inercial, ela vai ser dada, né, pela velocidade no referencial não inercial mais ômega vetor E, certo? Eu posso agora derivar isso aqui no tempo, porque eu quero uma lei de força, certo? Então, eu posso derivar isso aqui no tempo para obter a aceleração. Então, se eu derivo isso no tempo aqui, a gente pode mostrar o seguinte, tá? Que a aceleração no referencial inercial, que é essa que está aqui, referencial que eu chamei de sigma i, ela vai ser nada mais do que a derivada no tempo desse termo mais a derivada no tempo desse termo que está aqui, certo? Então, o que a gente tem, usando mais uma vez isso aqui que a gente escreveu, tudo, a gente tem que isso vai ser igual a aceleração, que vai ser a derivada segunda desse cara aqui, aceleração referencial não inicial, mais, tá, d ômega dt, caso haja variação, aceleração angular, certo? Vetor R, mais 2 ômega vetor v ni aqui, mais esse produto triplo aqui, ó, ômega vetor E, certo? Então tem e todos esses termos que estão aqui, beleza? E aí eu quero escrever a força. Então a força, ela vai ser dada justamente por todos esses termos que eu tenho aí, né? Então, ó, massa vezes aceleração vai ser massa vezes tudo isso que está aqui, certo? Então, eu vou ter uma expressão que é o seguinte: massa vezes aceleração. Lembrando que esse aqui é no referencial do corpo já. Vai ser igual a força mais um termo que depende de 2m v vetor ômega, tá? Isso é a velocidade no referencial do corpo, mais m ômega vetor r vetor ômega, tá? Notem que
trocou a ordem dos produtos aqui. Então, deixa eu fazer esse passo explicitamente para vocês. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. O que eu quero? Vou voltar aqui. O que eu quero? Eu quero esse cara que está aqui. Então, ó, A não inercial vai ser o A inercial menos esse termo que está aqui, d ômega dt. Vou fazer o seguinte, ó, vou chamar esse aqui de ômega ponto, tá? Acabei aqui. Ômega ponto vetor R mais 2 ômega, ou mais não, é menos, que eu posso pular de lá, 2 ômega vetor V não inercial menos ômega vetor R, certo? Esses produtos vetoriais aqui, negativos, eu posso inverter a ordem deles aqui e isso me leva a um sinal positivo, tá? E aí, a força, então vai ser MA não inercial, vai ser M vezes a aceleração no referencial inercial, que é a própria força, que é isso que está aqui. Então, aqui é a força aplicada, mais 2mv vetor ômega, tá? Mais m ômega vetor E vetor ômega mais mr vetor aquele ômega ponto, né? D ômega dt, tá? Então, viu que virou tudo mais os produtos vetoriais aqui inverteram a ordem, né, dos vetores. Esse termo que está aqui é o que a gente chama de força de Coriolis. Tá? Que a gente até já observou quando a gente tratou de referenciais que estavam girando, né, no referencial do corpo que está girando, a gente viu que surgia realmente um termo desse tipo. E esse termo era proporcional a R vetor P, né, proporcional aí ao momento angular. Tá? Eu tenho, além disso, a gente viu que também surgia aí uma força centrífuga. Na verdade, desculpa, falei besteira, esse aqui não. Esse era proporcional ao momento angular, força centrífuga. E se o sistema estivesse girando, mas girando com uma certa aceleração, surgia esse termo que está aqui, que é chamada aceleração angular. Muitas vezes, esse termo aqui também é chamado de força de Euler, tá? Então, notem que quando eu saio do referencial inercial para o referencial não inercial, aparecem todos esses termos adicionais. Então, ou seja, quando você está num corpo que está girando, você vai sentir forças adicionais, né? A força centrífuga, a força de Coriolis. Isso é interessante, porque, por exemplo, a gente pode usar esses termos para provar que a gente está num planeta que gira, certo? Então, se você faz, por exemplo, um pêndulo na Terra, vamos supor que eu coloco aqui a Terra, desculpa, tentar fazer uma Terra redonda, não plana, né? E eu coloco um pêndulo, vamos exagerar aqui, tá? Então eu tenho um pêndulo aqui. Surge um termo na direção Z, certo? Que é proporcional aí a essa força centrífuga, e também surge um termo na direção XY aqui, ó. Se eu pensar assim, eu tenho o X para cá, o Y para lá, tá? Então, eu tenho aí
essas duas novas forças nessa direção. Elas são pequenas, tá? Certo? Se a gente leva em consideração em relação à força gravitacional. Mas elas não podem ser desprezadas. Então, se eu levo em consideração os parâmetros da Terra, um pêndulo sobre a Terra, ele vai começar a precessionar. Então, dada essa força, ele estaria lá oscilando. Vamos tentar desenhar de cima, né? Vamos supor que você esteja olhando aqui de cima. Então, o que você vê? Você tem o ponto de apoio do pêndulo e põe ele para rodar, para girar, né? Então, esse cara vai, por exemplo, para lá e para cá, nesse movimento de pêndulo, né? Então ele vai para a esquerda, para a direita, para a esquerda e ficaria pendulando por ali. Mas surge uma forçazinha, certo? O que essa força faz? Faz com que a cada momento esse pêndulo passe a rotacionar em torno do seu eixo. E ele vai rotacionando, certo? É interessante que, então, esse é o chamado pêndulo de Foucault, que você, depende da latitude onde você está, né? Então, se, por exemplo, você está aqui, ou se você está aqui no Equador, se você está no Polo Norte ou no Equador, o período desse cara vai ser maior ou menor. No Equador, esse cara vai ficar parado, tá? Já no Polo Norte e no Polo Sul, ele vai precessionar. Se ele está no Polo Sul, ele vai para um lado. Se ele está no Polo Norte, ele vai para outro. É para compensar justamente a rotação da nossa querida Terra, certo? Então, eu tenho essa compensação porque a gente precisa ter aí uma conservação de momento angular, né? E aí é interessante que, assim, se eu estiver no Polo Norte ou no Polo Sul, esse cara dá uma volta por dia, tá? Porque a Terra dá uma volta por dia, então ele dá uma volta no sentido contrário por dia. Se eu tiver, por exemplo, aqui na altura do Brasil, eu acho que eu tenho notado aqui quanto tempo. Não tenho. Não tenho notado. Mas ele leva alguns dias para dar uma volta. E tudo também depende do comprimento aí do pêndulo, tá? Da relação entre o tamanho do pêndulo e dessa rotação. Então, ou seja, esse pêndulo de Foucault, Foucault aqui, é um jeito da gente, por exemplo, provar que a Terra mas que a gente considere o referencial do laboratório como sendo a Terra, como quase inercial, na verdade não, né? É um referencial que está em rotação. Mas você pode sim corrigir essa rotação, e então para quem trabalha com essa parte de astrofísica, que você satélites e tal, você pode até corrigir essa rotação, levando em consideração que vai ter esse desvio aí, que é o chamado, que a gente vê o chamado pêndulo de Foucault, tá? Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, certo? Deem uma olhada nesse pêndulo de Foucault, tentem refazer, então você vai achar isso em vários lugares, como fazer a descrição do pêndulo de Foucault. Refaçam para que vocês entendam um pouco melhor, tá bom?